Olá, aqui é o Marcelo Vieira do Investidor de Sucesso e nesse vídeo curto você vai descobrir um sistema comprovado, passo a passo, de como conquistar a independência financeira investindo em ações começando do zero. Bom, deixa eu me apresentar melhor. Eu sou médico, empreendedor e investidor há 9 anos. Eu sou gestor de um clube de investimento em bolsa há 6 anos e administro um capital de alguns milhões de reais. E eu, assim como você, eu queria aprender a fazer um plano de investimento para alcançar a independência financeira, para poder viver muito mais tranquilo, aonde eu quisesse, não precisar mais me preocupar com as contas, poder deixar tudo no débito automático, dar tempo para fazer o que eu quiser, viajar, praticar esporte, ver filme, enfim, passear com a família, fazer o que eu quiser. E fazer tudo isso, mas chegar em casa e olhar para minha conta e ver ela produzindo dinheiro para mim todos os meses, para bancar esse meu conforto. E um tempo atrás eu estava em um momento muito complicado, eu estava trabalhando muito, com pouco tempo disponível, eu não conseguia tirar férias, eu ficava cansado, chegava no final de semana, eu só queria dormir para descansar um pouco. E até então, um dia eu percebi que esse não era o estilo de vida que eu queria para mim e que eu não ia alcançar a independência financeira tão cedo só trabalhando muito. Não era esse o caminho. E para mim, particularmente, era muito frustrante passar o mês inteiro trabalhando e chegar no final do mês, olhar e perceber que eu não estava construindo nada, só ganhando e gastando. Então perceber que se eu ficasse doente, por exemplo, tivesse que parar de trabalhar por algum motivo, eu estava simplesmente frito. Então eu comecei a pesquisar e estudar tudo sobre dinheiro, negócios, finanças, investimentos. Eu li 64 livros, fiz mais de 30 cursos. E o problema depois disso tudo é que era muita informação desencontrada. Eu não conseguia ligar os pontos. Algumas coisas até funcionavam por um tempo, por uma semana ou um mês, mas depois não funcionava mais. Então, só depois de 4 anos estudando e aplicando tudo na prática, que eu descobri que investimentos tradicionais, como a previdência privada e os fundos de investimentos, definitivamente não são uma boa maneira de se investir e até muito pelo contrário, na maioria dos casos são péssimos investimentos. Eu descobri que investir na bolsa seguindo reportagens e dicas dos corretores também não é interessante. E por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque eu ganhei, mas principalmente eu perdi muito dinheiro fazendo esses investimentos. Eu também descobri que a Bolsa de Valores é uma forma assim, fantástica de investimento. O melhor investimento para aumentar capital que existe. E que para ter sucesso na Bolsa, você não precisa ser um grande especialista ou perder muito tempo analisando o mercado, aprendendo e analisando as formas de investimentos. Então, um dos erros que eu cometi primeiro, e que mais de 90% das pessoas cometem, foi investir sem um plano muito bem definido do que eu ia fazer. Eu não sabia por quanto tempo iria investir meu dinheiro, quanto eu iria gastar, quanto de dinheiro que eu queria ter depois de 10 ou 20 anos. Tá? Segundo erro, eu não sabia dos riscos de se investir na bolsa e como fazer para controlar esses riscos. Tá? O terceiro erro, eu não segui um método pronto e eficiente que qualquer um possa seguir e ter os mesmos resultados. Tá? Eu investia de uma forma completamente aleatória, comprando ações que eu achava que eram boas por qualquer motivo ou que os outros estavam comprando também. Foi um grande erro. E o quarto erro, eu perdia muito tempo analisando o mercado, tentando fazer trade da forma errada, analisando os gráficos, tentando adivinhar se o mercado vai subir, vai cair, sem ter grandes resultados com isso. Sem falar em diversos outros erros que eu cometi. E tudo isso me custou muito dinheiro. E hoje eu olho para trás e eu vejo claramente que se eu soubesse alguns anos atrás tudo que eu sei hoje, eu teria economizado tempo e muito dinheiro, tá? Agora, o melhor é que hoje, para mim, fica muito claro que mesmo em tempos de crise é possível ganhar um bom dinheiro na bolsa. Porque quando você investe em ações de empresas muito bem administradas, que têm lucros crescentes, que são de setores que estão em forte crescimento, mesmo em épocas de crise, você pode conseguir bons lucros mesmo com a bolsa em queda. E essas oportunidades, elas sempre aconteceram e elas sempre vão acontecer, é natural da bolsa. Basta ter um modelo de investimento que nos aponte quais são essas ações.
E se o mercado então for de alta e a economia estiver bem, aí mesmo que se pode ter lucros assim simplesmente fantásticos. E essa é a melhor maneira de se investir na bolsa e que 99% das pessoas aí fora não sabem e deixam de investir ou perdem dinheiro por não saberem disso. Então hoje eu gasto 30 minutos por mês para acompanhar os meus investimentos. Meu dinheiro está muito mais protegido e blindado contra crises, contra inflação, medidas do governo que possam vir a prejudicar os meus investimentos. Hoje, perdendo pouco tempo com isso, eu tenho muito mais tempo livre, seja para viajar, para passear, para sair para jantar, também tenho mais tempo para me dedicar ao meu trabalho e aos meus negócios, podendo gerar então mais dinheiro para investir mais. Mas ainda melhor do que isso, eu não tenho mais a preocupação que eu tinha com meus investimentos anos atrás. Tá, eu me lembro muito bem, durante a crise do subprime nos Estados Unidos, que afetou o mundo todo em 2008, eu não conseguia nem dormir direito, tá, preocupado com meu dinheiro ali evaporando, né? Só depois que eu fui descobrir que isso acontece, quando você investe em ações de empresas que estão muito susceptíveis a qualquer problema econômico. E que se você estiver bem posicionado em ações de empresas que estão bem preparadas para enfrentar as crises, você passa pelas crises com muito mais tranquilidade e serenidade. Embora, claro, as ações sempre possam cair, afinal é renda variável, isso faz parte, mas ações de boas empresas tendem a se recuperar muito rapidamente após as quedas. Mas agora eu vou falar com você sobre independência financeira, tá? Então, eu gostaria de passar para você o meu conceito de independência financeira, tá? Independência financeira é você poder viver por tempo indeterminado, seja 5, 10, 20, 50 anos, da renda proveniente dos seus investimentos. Ou seja, você é livre, você pode viver quantos anos for que vai ter renda para isso, além de poder passar o seu patrimônio para a próxima geração, porque ele não acaba nunca. Se você gastar só o rendimento dele, o seu patrimônio não acaba nunca. E qual que é a grande vantagem de se ter independência financeira? A grande vantagem é ser livre, ter poder de escolha. Chegando lá, você vai poder escolher quantas horas vai trabalhar, com quem e fazendo o que você quiser. Ou vai poder optar por não trabalhar se você achar melhor assim. Agora, então, imagine a sensação de poder ter esse poder de escolha, sabendo que você tem dinheiro para pagar todas as suas contas sem preocupação, poder viajar para a praia sem saber quando voltar e poder realmente dar todas as condições para sua família, dar a educação que você sempre sonhou para os seus filhos, quem sabe comprar a sua própria casa ou dar a casa dos seus sonhos para os seus pais, tá? Agora eu te pergunto, por que não você? Por que não conquistar tudo isso se está acessível para qualquer um? Dá uma olhada nessa pesquisa do IBGE sobre os aposentados brasileiros. Apenas 1% atingem a independência financeira. 25% precisam continuar trabalhando para sobreviver, tá? Conforme mostra essa reportagem aqui. E você deve estar se perguntando, por que tão pouca gente alcança a independência financeira, né? Mas eu te respondo, tá? Faltam basicamente duas coisas. As pessoas não sabem planejar e as pessoas não sabem investir. Agora que você já sabe por que as pessoas não alcançam a independência financeira, eu posso te apresentar a fórmula para conquistar a independência financeira, que segue o seguinte processo. Primeiro, captação inteligente. Segundo, investimento eficiente. Terceiro, a bola de neve. Somente essas informações têm um valor que eu poderia vender tranquilamente por R$ 697, mas assista esse vídeo até o final, porque eu vou te dar várias informações valiosas gratuitamente. Então eu falei que primeiro ponto, as pessoas não sabem planejar. Você precisa fazer um planejamento de investimento para comprar ativos, porque é a renda desses investimentos que vão te levar à independência financeira. E a melhor maneira de fazer isso é através do que eu chamo de captação inteligente. Você precisa se pagar em primeiro lugar. Isso mesmo, quando você recebe o seu salário, você tem que pegar uma parte dele, seja 3, 5, 10, 15%, por exemplo, e investir, tá? E aí você se vira com o resto para pagar as contas. Tem que fazer isso, porque se você não fizer, adivinha o que vai acontecer no final do mês.
não vai sobrar dinheiro, você vai acabar gastando com alguma outra coisa supérflua e não vai investir e vai acabar não chegando a lugar nenhum. Então aqui tem que se organizar e fazer um esforço, ou tem que criar, por exemplo, uma nova fonte de renda para gerar mais dinheiro para se investir. Mas isso só não basta, tá? Além disso, você precisa saber investir, porque senão uma baixa rentabilidade e o pagamento de muitas taxas, eles podem corroer completamente o seu lucro e você investir a vida inteira e não conquistar a independência financeira. Você não pode ser o que eu chamo de um investidor de esperança, que investe sem saber o que está fazendo e fica rezando para a bolsa subir, para que ele ganhe dinheiro e um dia se aposente bem. Por isso, o segundo passo da fórmula é o investimento eficiente. Eu vou dar um exemplo clássico, tá? De uma coisa que pouca gente sabe e que muita gente não quer que você saiba. Quando alguém investe em um fundo de investimento em ações ou uma previdência privada, que aloca parte dos investimentos em ações, além das altas taxas de administração, ocorre uma má gestão. Esses investimentos em ações são feitos da seguinte maneira na imensa maioria dos casos. O gestor do fundo monta uma carteira de ações que acompanha o índice Bovespa. O índice Bovespa é uma carteira teórica com as ações mais negociadas na bolsa, que atualmente são um pouco mais de 60 ações. Então, preste atenção no critério para escolher as ações. Ele seleciona as ações mais negociadas e não as melhores empresas, que são as mais lucrativas, que seria o lógico. Então, deixe-me dar alguns exemplos de ações que fazem parte do índice Bovespa e que, portanto, estão na imensa maioria dos investimentos dos fundos de ações e previdências privadas. Então, eu vou dar um exemplo aqui, o exemplo da Gol, tá? Uma famosa empresa de transporte aéreo. Quem investiu dinheiro nessa empresa em janeiro de 2006, tá? Perdeu 82% do dinheiro até o final de 2013. E por que isso? Porque a empresa não apresenta bons resultados financeiros, conforme você pode ver aqui. São milhões de reais em prejuízo nos últimos 3 anos. Então, a maioria dos fundos e previdências possuem dinheiro nas ações dessa empresa. E isso não faz o menor sentido, tá? Investir em uma empresa com esse tipo de resultado financeiro. Agora, por que eles fazem isso? Como são grandes fundos com muitos bilhões de reais investidos, eles têm que selecionar ações com muita negociação para poder aplicar todo o dinheiro que eles têm em caixa. Por isso, o critério para selecionar as ações é o volume de negociação e não se a empresa é lucrativa, que seria o correto. E como eles cobram a taxa de administração e outras taxas sobre o valor que você investe e não sobre o lucro, para eles continua sendo muito lucrativo, só que para você não. Agora veja outros exemplos, tá, de outras empresas. Olha as ações da Ambev, uma empresa famosa de bebidas, que também faz parte do índice Bovespa. Tá? Quem investiu dinheiro nessa empresa no ano 2000, até 2013 teve um lucro de 3.725%. Agora dá uma olhada no balanço dessa empresa. Isso sim é uma ação com lucros e crescimento consistente. Por isso essa rentabilidade toda. Agora veja outro exemplo de uma ação que não faz parte do índice Bovespa, a rede de farmácias Drogas Raia e Drogasil. Quem investiu nela em 2006, tá? De 2006 a 2013, teve um rendimento de mais de 10.181%. Isso significa que quem investiu 10 mil reais em 2006, um investimento único, até o final de 2013 obteve um lucro de mais de 1 milhão de reais em alguns poucos anos. Tá? Impressionante. E existem várias outras ações com mais ou menos esse tipo de rendimento. Então, novamente, veja o excelente crescimento dos lucros e o patrimônio da empresa. O que eu quero deixar bem claro aqui é que o grande negócio de investir em ações é selecionar empresas lucrativas que estão crescendo e não simplesmente selecionar as ações mais negociadas. Isso é muito simples quando você tem um método que te diz quais são as ações que você deve ter na sua carteira de investimento. Então, a primeira parte da fórmula é a captação inteligente e a segunda é o investimento eficiente. Esses exemplos que eu dei ilustram muito bem como que se faz para investir em ações de uma forma bem rentável e bem mais segura.
Tá? Segura porque quando você é sócio de empresas grandes, bem administradas, que vêm com lucro e patrimônio crescente há anos, você corre muito menos risco de perder dinheiro em momentos de crise. Agora, se você também é sócio de empresas que não vão bem das pernas, imagine em um momento de crise, aí então as coisas ficam realmente muito piores. Outro fator ao montar uma carteira de ações é estar atento às perspectivas econômicas para o setor que a empresa atua e à tendência da cotação da ação. A gente faz isso através da análise técnica, que estuda o gráfico das ações. Então veja esses exemplos das ações da Alpargatas, que controla as marcas Havaianas e Topper. Traçando linhas, conseguimos identificar facilmente no gráfico uma forte tendência de alta nessa ação. O momento em que essa tendência de alta termina e o momento que ela retorna. Então, a análise técnica pode nos ajudar muito a selecionar as ações também. Veja agora alguns exemplos da rentabilidade recente de algumas ações que eu tenha mantido em carteira. Tá? Por exemplo, aqui Banco ABC, 28% de lucro, Ambev, 27% de lucro, CCR, Rodovias, 25% de lucro, Souza Cruz, 20% de lucro. Então, aqui mais alguns outros exemplos, tá, para você. Ações da BB Seguridade, 41% de lucro, Brasil Foods, 27% de lucro, Cosan, 41% de lucro. Isso são ações reais que eu tenho em carteira, então veja que realmente esse método funciona na prática com dinheiro real, né? Mas nada disso seria possível se eu não tivesse descoberto a fórmula para investir na Bolsa de Valores de forma eficiente, e agora você também pode. Mas a dura realidade é a seguinte: a maioria das pessoas que começam a investir na Bolsa de Valores perdem dinheiro. Mais de 90% das pessoas que investem na Bolsa não sabem o que estão fazendo, são os investidores de esperança. Somente as pessoas que realmente aprendem os segredos de como investir da forma correta têm os resultados que todos querem alcançar. Bom, mas agora vamos falar sobre o terceiro fator para conquistar a independência financeira: a bola de neve. Você vai ver a diferença que uma boa rentabilidade faz no longo prazo na sua trajetória para conquistar a independência financeira. Eu chamo isso do efeito bola de neve. E é isso que diferencia o que eu chamo de investidor de esperança, que investe no mercado e fica rezando para a bolsa subir, e o investidor de sucesso que cria seus resultados investindo de forma eficiente. Vamos comparar a diferença entre um fundo de investimento em ações e de uma boa carteira de ações. Tá? Vamos simular uma rentabilidade média de 1,25% ao mês no fundo de ações e de 1,75% ao mês de uma boa carteira de ações. Tá? Simulando então um investimento mensal de R$ 500 por mês, sem nenhum aporte inicial. Tá? Depois de 20 anos, o resultado é o seguinte: o fundo de investimento acumula um total de R$ 748 mil contra R$ 1,8 milhão de uma boa carteira de ações. E eu estou sendo bem conservador nessa diferença, tá? Que pode ser maior. Então veja que não saber investir custa para você, depois de 20 anos, mais de R$ 1 milhão. Esse é o custo da falta de conhecimento. E a verdade é que, juntando a captação inteligente com investimentos eficientes, o resultado tende a virar uma verdadeira bola de neve, que pode levar qualquer um à independência financeira. Então, uma das coisas que mais me impressiona na Bolsa é a simplicidade. Eu desenvolvi ao longo dos anos um método simples, tanto de montar uma carteira de ações, tá, como de fazer esse acompanhamento dos investimentos com apenas 30 minutos por mês. E eu tenho tido resultados muito consistentes, fantásticos, como eu já mostrei alguma coisa para você. Então, para quem que é esse curso? Tá? Para quem quer fazer um planejamento para alcançar a independência financeira, para quem quer aprender um método simples e pronto de como investir em ações de forma eficiente, para quem quer aprender um modelo de investimento testado e comprovado, para quem quer começar a investir mesmo que com pouco dinheiro, e para quem está cansado de perder dinheiro na bolsa. Bom, só eu falar do meu próprio curso é complicado, então eu queria que você desse uma olhada nesse depoimento do Márcio Ramos. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Márcio Ramos, sou de Florianópolis, Santa Catarina.
E sou empresário há mais de 15 anos. Em 2007 eu resolvi começar a fazer investimento em bolsa de valores, em ações, em fundos de investimentos e comecei a ter grandes resultados e vi que era um mercado maravilhoso. Só que um tempo para cá comecei a ter algumas dificuldades básicas e por curiosidade estava no computador olhando no Facebook, encontrei um curso chamado Investidor de Sucesso do Dr. Marcelo Vieira. Por curiosidade, por ser um custo baixo, eu adquiri esse curso e comecei a praticá-lo. E pasmem, em apenas 2 meses aumentou 60% o meu ganho em cima dos meus investimentos. E com isso eu poder fazer mais investimentos ainda e também proporcionar à minha família mais qualidade de vida. Então eu indico para vocês que você que realmente quer fazer um investimento seguro, você realmente quer ter rentabilidade com segurança, esse produto, o Investidor de Sucesso, é o produto certo para você. Obrigado. Obrigado, Márcio. Mas tempo é dinheiro. Um fator muito importante no método Investidor de Sucesso é que você precisa realmente de muito pouco tempo para aprender e a aplicação do método é imediata. Com algumas horas de curso, você vai aprender tudo o que você precisa saber para investir começando do zero. Então, além de aprender rápido, você precisa de muito pouco tempo para acompanhar seus investimentos, sem perder a sua eficiência com isso. E todos nós sabemos que tempo é dinheiro. Mas a falta de informação de qualidade que a gente vê por aí faz com que muita gente tenha medo de investir, fique paralisado, achando investir na bolsa algo arriscado. Mas isso acontece porque as pessoas investem na bolsa sem saber o que estão fazendo e acabam perdendo dinheiro e depois culpando a bolsa, falando que é cassino, que tem manipulação e mais não sei o que. Então outros tentam investir usando técnicas muito complicadas que precisam às vezes de anos de estudo e prática para você conseguir gerar bons resultados. Então, na verdade, o maior risco está na forma de como a pessoa investe e não na bolsa em si. Deixa eu fazer uma comparação. O que é mais arriscado? Viajar de avião ou de carro? Todo mundo responde que de avião é mais seguro, porque pelas estatísticas é assim. Mas a resposta correta é depende. Se você for viajar de avião com monomotor, com um jovem aprendiz pilotando, depois de tomar algumas doses de uísque, ou se em comparação você for viajar de carro com um motorista experiente, que pratica a direção defensiva e um bom carro, nesse exemplo, viajar de avião é muito mais arriscado que de carro. A mesma coisa é válida nos investimentos. O que é mais arriscado não é o investimento em si, mas a forma como a pessoa investe. Então, um mito que existe é que tem muita gente que acha que precisa de muito dinheiro para se começar a investir na bolsa. Isso, hoje em dia, não é verdade e você pode começar tranquilamente a investir na bolsa, com valores menores do que R$400. Isso não é R$400 mensais, com um único valor de menos de R$400 você já pode começar a fazer seus investimentos na bolsa. Hoje a bolsa é acessível para qualquer um e todos devem começar a investir. Uma pergunta que muita gente me faz é o seguinte: e se a bolsa cair, o que eu faço? Ações de empresas boas caem menos de valor durante as crises e recuperam seu preço bem mais rapidamente, como eu mostro claramente no exemplo a seguir. Então, o segredo é sempre se posicionar em boas empresas. Então, veja a comparação do desempenho no ano de 2013 entre o índice Bovespa, que é a média da Bolsa, e as ações da BB Seguridade, que é uma seguradora do Banco do Brasil, que é uma ação que eu tenho mantido em carteira nesse período, seguindo o meu método Investidor de Sucesso. Enquanto o índice caiu 20% entre maio e julho, as ações da BB Seguridade caíram apenas 10%, a metade. Mas agora olha a recuperação. Entre julho e outubro, o índice apenas recuperou a queda, enquanto as ações da BB Seguridade recuperaram os seus 10% de queda e ainda subiram mais 32%. Essa é a diferença entre uma boa ação e a média das ações da Bolsa. Agora eu quero que você aprenda uma coisa essencial: a importância de aprender a investir nessa nova economia. Hoje a gente tem uma política de juros mais baixas, com inflação relativamente controlada e com crescimento econômico constante. Diferentemente de alguns anos atrás, onde toda uma geração de brasileiros pegou uma época onde se tinha uma taxa de juros absurdamente alta,
o que fazia com que os investimentos em renda fixa fossem muito mais interessantes do que os investimentos de renda variável, porque quanto maior os juros, mais esses tipos de investimentos de renda fixa pagam. Então, por que você iria arriscar na bolsa tendo um rendimento alto praticamente garantido na renda fixa? Não fazia sentido, né? Isso criou toda uma geração que não aprendeu a investir e com demasiada aversão ao risco. Hoje, com a nova realidade, como acontece em todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento, é necessário saber investir para se conseguir um bom retorno. E isso é essencial porque sem um bom retorno no seu investimento, você não vai alcançar a independência financeira mesmo juntando dinheiro. Por exemplo, pega o rendimento da poupança, tá? Que é aproximadamente 0,5% ao mês. Hoje a gente tem uma inflação aproximada de 0,4% a 0,5% ao mês. Isso significa que em termos de poder de compra, seu dinheiro não rende nada na poupança. Tá? Então, se você juntar dinheiro a vida toda e investir só na poupança, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai fazer o efeito bola de neve que você precisa fazer para conquistar a independência financeira. Então, hoje, não arriscar é que é arriscado. Essa que é a grande verdade. Quando você toma uma vacina, você pode sofrer as reações adversas da vacina. Mas se não tomar a vacina com medo de alguma reação, você não vai ficar imune à doença, o que por si só é muito mais arriscado do que tomar a vacina. Então, não aceitar um certo risco pode te custar muito caro. Você já imaginou como que você vai estar daqui 10, 15 ou 20 anos se você conseguir fazer um bom planejamento de investimento para alcançar a independência financeira? Você vai poder viver onde você quiser, na praia, na cidade, mas principalmente controlar o seu tempo e ter a liberdade para fazer o que você quiser, sem se preocupar com dinheiro. Trabalhar, praticar esporte, ser voluntário, viajar, ensinar alguma coisa útil para os outros, tudo isso vai poder ser uma escolha sua. Agora, se você não fizer um planejamento de investimento completo e não aprender a investir, isso pode sair muito caro para você. A maioria das pessoas que não fazem isso, além de não enriquecerem, chegam na sua aposentadoria em condições realmente muito difíceis, sendo obrigados a continuar trabalhando para se sustentar e torcendo para que vão continuar tendo saúde para isso. Ficam cada vez mais preocupadas em como que vão pagar as contas no final do mês, já que com a idade o custo de vida tende a ficar cada vez mais alto e infelizmente isso é o que acontece com a maioria da população brasileira. Ao invés disso, você pode estar em uma situação confortável financeiramente, aproveitando a vida, dando uma estrutura e condições para sua família, estudo de qualidade, plano de saúde de primeira linha e muito mais. Tudo isso, estando com todas as suas contas no débito automático, você vai poder ficar programando a próxima viagem, em vez de ficar perdendo tempo no trânsito, preocupado com as 30 parcelas do financiamento do seu carro que você ainda tem para pagar. Então eu resolvi dividir isso com vocês porque eu acredito que o brasileiro precisa mudar a sua mentalidade em relação aos investimentos. Aprender que ele pode crescer e alcançar a independência financeira. Qualquer um que não precisa ficar na mão aí dos bancos, que pega o seu dinheiro emprestado, empresta para alguém no cheque especial a 10% ao mês e não te pagam nenhum por cento ao mês. Além de que o estímulo à Bolsa de Valores faz com que nossas empresas cresçam e ajude realmente o nosso país a se desenvolver. Eu vejo muita gente investindo de forma ineficiente o dinheiro suado de uma vida inteira de trabalho e essas pessoas estão se encaminhando para uma aposentadoria muito abaixo do que elas poderiam ter se soubessem investir melhor. Então, mas agora você pode ter tudo isso em suas mãos, porque eu compilei todo esse conhecimento em um curso que eu não conheço sinceramente nenhum outro igual, com um método simples e efetivo disponível para qualquer pessoa. Com menos de R$400 você já pode começar os seus investimentos na bolsa e começar a construir o seu futuro. O importante é começar. E esse curso oferece uma fórmula passo a passo extremamente prática para que você rapidamente após o curso já possa aplicar tudo em prática na sua vida.
tudo passo a passo, com uma linguagem bem simples, e não é necessário nenhum conhecimento prévio, começando do zero, tá? E é bem completo, tá? Possui todas as informações que você precisa para montar e colocar o seu plano de investimento em ação. Então, o que você vai aprender no curso? Como funciona o mercado de ações, como escolher uma corretora de valores, como escolher um home broker para comprar e vender pela internet com baixo custo. Você vai entender como funciona a dinâmica de movimentação dos preços, escolher as ações que vão compor a sua carteira e como manter sua carteira de ações sempre atualizada com as melhores ações. O curso, tá, ele vai ser através de videoaulas gravadas. Você terá acesso a uma área de membros online, a um site, imediatamente após a aprovação do pagamento. E a gravação ela sempre vai estar disponível para você acessar quantas vezes você quiser, quando você quiser o curso. Tá? Então, adquirindo o curso, você vai ganhar também alguns bônus especiais. O primeiro deles é o curso de como conquistar a independência financeira. Nesse curso eu ensino quais são os passos para chegar lá, como montar o seu planejamento financeiro, como conseguir juntar dinheiro para investir, como se aposentar jovem e rico, como selecionar os melhores investimentos. Tá? É fantástico e somente esse curso, tá, ele tem um valor isolado de R$ 197. O segundo bônus é o curso de como investir em renda fixa. Nesse curso eu ensino tudo o que você precisa saber para investir em fundos de renda fixa, CDB, Tesouro Direto, letras de crédito imobiliário, enfim. O valor desse curso sozinho é de R$ 97. E o terceiro bônus é o e-book Como Gerar Renda. Tá? Nele eu falo sobre as alternativas para se gerar renda através de negócios baseados em casa, pela internet. Eu também falo como que eu gerei uma renda de R$ 5.000 mensais em um ano, trabalhando 2 horas por dia. Tá? O valor desse e-book é de R$ 47. E o quarto bônus, tá, é o direito de participar de um grupo exclusivo, fechado no Facebook, somente para os alunos do curso O Investidor de Sucesso. Lá você vai poder trocar ideias com outros alunos e receber, lá eu faço alguns comentários, alguma análise, algum material exclusivo para os alunos do curso Investidor de Sucesso. Tá? Só esse bônus aqui tem um valor de R$ 197. Então, o valor de mercado desse curso é o curso em si, R$ 697, o curso de independência financeira, R$ 197, o curso de como investir em renda fixa, R$ 97, o e-book Como Gerar Renda, R$ 47, o grupo exclusivo fechado no Facebook, vale R$ 197. Então, o valor total adquirido aqui é de R$ 1.235. Mas não é R$ 1.235 que você vai pagar. Como eu quero ajudar o maior número de brasileiros possível a aprender a investir e a conquistar a independência financeira, o investimento para adquirir o curso, por enquanto, será de apenas R$ 297. E você ainda vai receber gratuitamente os 4 bônus. O pagamento é 100% seguro, tá? É feito através do Hotmart. E você vai poder pagar em até 12 vezes no cartão de crédito, através do PayPal ou através de boleto bancário. Então, adquira o curso Investidor de Sucesso agora, tá? Clicando no botão de compra abaixo desse vídeo e você vai ter acesso imediato ao curso e comece a construir agora um novo futuro financeiro para você e para sua família. Eu também quero te oferecer a minha garantia pessoal. Se por qualquer motivo você não estiver 100% satisfeito com o curso, até 30 dias depois da compra você pode solicitar o seu dinheiro de volta. Isso porque eu tenho certeza do grande valor que eu vou estar te entregando nesse curso. Mas se mesmo assim você quiser o dinheiro de volta por qualquer motivo, é sem problemas, tá? Você pode solicitar sem burocracia, sem letras miúdas, basta mandar um e-mail para contato@oinvestidordesucesso.com ou ligar para 48 30 91 82 65 solicitando, eu te devolvo o dinheiro imediatamente, sem problemas, e a gente ainda continua amigo. E agora você tem 3 opções. A primeira opção é não fazer nada, deixar essa oportunidade passar e perder a oportunidade de aprender a fazer um planejamento financeiro e investimentos eficientes para conquistar a independência financeira e a qualidade de vida que você sempre sonhou.
A segunda opção é tentar aprender tudo sozinho, a fazer o seu planejamento e os seus investimentos. Mas a dica que eu te dou é que o que você vai perder de tempo e dinheiro até aprender a fazer tudo sozinho vai te custar centenas de vezes mais do que o valor desse curso. E a terceira opção é você adquirir esse curso agora, enquanto ele está disponível por um valor de apenas R$ 297 e começar logo da forma correta a sua caminhada rumo à independência financeira e à qualidade de vida que você quer conquistar. Bom, então eu espero que você tenha tomado a decisão de construir um novo futuro e que você adquira esse curso por apenas R$ 297. Para comprar agora, basta clicar no botão de compra abaixo desse vídeo e adquirir e ter acesso ao curso imediatamente. Bom, então eu te espero dentro do curso. Olá, boa noite, meu nome é Márcio Ramos. Estou nesse momento no curso do Marcelo Vieira, o investidor do sucesso. Vai comer um monte de coisa, na verdade é coisinha pública, né? Meu nome é Ari Anselmo. Boa noite, pessoal, meu nome é Gustavo. Boa noite, meu nome é Lucas Camilo. Olá, meu nome é Luiz Cláudio, eu sou médico em Florianópolis. Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Fernando, sou um jovem de 21 anos. Olá pessoal, meu nome é Thiago Luz, eu sou designer gráfico. Eu vim participar do curso Investidor de Sucesso do Marcelo. Um curso que eu já fiz e recomendo muito, onde eu, a partir de pouco investimento, consegui formar uma carteira muito boa de ativos, onde me rendem aí uma média de 1,5%, 2% ao mês. É algo que torna aquilo que é difícil para todo mundo, porque por não ter conhecimento, ele se torna possível, se torna fácil. Eu aprendi muito. Onde ele ensina várias técnicas para a gente ter boa rentabilidade trabalhando com a Bolsa de Valores. Trading, né, que é operar no curto prazo, não é o assunto que eu vou abordar hoje nesse método. E aprendi hoje técnicas maravilhosas como investir na Bolsa de Valores, com pouco investimento, mesmo tendo quedas, você tendo excelente resultado. Nos últimos 10 anos, as lojas americanas tiveram de sistema que seria o risco econômico de um modo 2010, 2011, sem lucrar. E aí tem gente que vai ao desespero, estou com 2 anos que essa ação não sobe. Como senão também vão se queimar com os clientes, né? Então, ou seja, você tem um histórico, a ligação, né? E consegui ver que o produto do Marcelo, Investidor de Sucesso, é na verdade um divisor de águas para quem procura investir, para quem procura a ajuda com a educação financeira. Lisa a carteira recomendada de 3, 4, vê as que batem mais. Ah, essa aqui está nas 4, isso é comum. E normalmente essas têm o melhor desempenho, porque está tão claro, tão claro. E depois o que aconteceu? Eu ganhava. Se a bolsa caía, eu perdia. Então eu torci para essa bolsa do curso de 2007, participei da queda de 2008, mas quando na época eu estava começando, o Marcelo comentou que nós estamos começando muito grátis, quase uma ele acertou, aí ele sai do jornal, acertou todas as outras que ele errou e fala, entendeu? Assim, meu amigo, eu acerto, amanhã, anota aí, ó, amanhã. O método investidor do sucesso já está comprovado que realmente funciona. Grande abraço a todos.